Muito bem, olha o que diz a palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Diz que Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões já não eram tão frequentes. Como assim, palavra rara e visão não tão frequente? Será que Deus não falava mais? Será que Deus se emudeceu? Ele que sempre falou, ele que sempre se comunicou, ele que sempre revelava a sua vontade e mostrava os seus propósitos? Esse Deus que nunca colocou barreiras para que as pessoas se comunicassem com ele? Será que agora ele tinha colocado uma? Claro que não. Alguma coisa estava acontecendo aqui e o profeta não estava entendendo, mas eu vou te explicar. Comece uma conversa com alguém e depois vai se distanciando dela, mas mantendo essa conversa. Continue a conversa e se distanciando cada vez mais dessa pessoa. Você vai perceber que quanto mais distante você fica dessa pessoa, o volume, o som da conversa também vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais difícil escutar. Até que vai chegar um ponto em que você não vai conseguir mais ouvir a pessoa, nem a pessoa vai conseguir mais escutar você. Quanto mais distante, mais dificuldade para se escutar. Então está explicado. Não era Deus quem não falava, era o profeta e as pessoas que não ouviam por estarem distantes de Deus. O problema não estava em Deus, Deus não tinha se calado. A palavra não estava nem escassa nem rara, eram as pessoas que estavam longe demais para ouvi-lo. E pelo visto o profeta Eli já estava distante de Deus há muito tempo e não estava percebendo. E talvez hoje isso seja o problema de muitas pessoas, a distância entre ela e Deus. Ela está longe. E por isso não sai nada da boca de Deus para ela. E se sai, ela não consegue ouvir, porque está distante. E distante dele, como escutá-lo? E se eu não escuto, como eu vou saber sua vontade? Se não sei sua vontade, como eu vou executá-la? E distante de Deus, sem a direção dele, como ele vai agir em mim? Como ele vai agir através de mim? E se já não bastasse a palavra estar rara por conta da distância de Deus, ainda fala que as visões não eram tão frequentes. Quer dizer, palavra rara e visão não sendo frequentes. Se já não bastasse a surdez por conta dessa distância, diz que o profeta também ficou cego. E cego por 2 vezes, tanto da cegueira física como de uma cegueira espiritual. Cego dos olhos físicos e cego dos olhos espirituais. A cegueira física por conta da idade, porque Eli já era velho. E a idade, quando chega, ela pode trazer muitos problemas físicos. Você vê que tem pessoas que, depois de uma certa idade, por conta da dificuldade de enxergar, ela passa a usar óculos. Eu mesmo já estou começando a precisar. Só que o profeta, além da cegueira física por conta da idade, adquiriu a pior das cegueiras, a cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual ele adquiriu muito antes de adquirir a física. Porque Eli já tinha ficado cego do seu entendimento espiritual há muito tempo, quando ele fechou os olhos para as coisas de Deus. E o pior cego não é o que vê tudo escuro, mas o que não vê a luz, não vê Jesus, porque Jesus é a luz. Um profeta surdo e cego espiritualmente. E assim como um cego físico não enxerga nada, não enxerga pessoas, não enxerga caminhos, não distingue cores, não enxerga lugares, não enxerga perigo, a cegueira espiritual também faz o mesmo. Por isso você também tem que ter cuidado. A pessoa cega espiritualmente, ela não enxerga Deus, ela não enxerga o seu caminho errante, ela não enxerga promessas, não distingue perigos relacionados à salvação, não distingue lugares, se a alma dela está salva ou perdida, com quem ela possa estar, se com Deus ou com o mundo. Ela não enxerga os buracos no meio do caminho, onde ela está sempre tropeçando e caindo. Olha, deixa eu te falar, não existe cegueira pior e nem menos pior, mas com certeza ficar cego depois de um dia ter enxergado deve ser muito ruim. Assim como uma pessoa pode ficar cego depois de um dia ela ter enxergado, isso também pode acontecer com a cegueira espiritual. A pessoa via e vivia o novo de Deus, ela via e vivia as promessas de Deus. Ela pode passar a não ver mais por conta dos erros e falhas cometidos com Deus e com a sua palavra. Tem pessoas que fisicamente ela enxerga de forma perfeita, tudo perfeito. Ela enxerga de longe, ela enxerga de perto, ela enxerga letras miúdas, mas espiritualmente estão cegas, cegas de Deus, cegas da vontade dele para a vida dela. Elas estão nesse mundo sem saber o que Deus quer e tem para elas. São pessoas que não conseguem mais enxergar com os bons olhos a sua própria igreja, a obra.
e enxergam tudo de forma contrária. Não conseguem diferenciar mais o que é santo do que é profano. Erram sabendo que estão erradas e não param. E Eli estava nessa situação. Pensa no quão é difícil ou no quão é dificultoso para um cego no seu dia a dia realizar tarefas simples. Agora imagine essa cegueira num plano espiritual. Coisas simples, coisas que eram simples, a pessoa já não consegue fazer mais, a pessoa já não consegue mais orar, que era algo simples para ela. Ela não consegue nem jejuar, o que era natural, hoje já é difícil. Ir na igreja, ouvir a palavra, era simples. Hoje já se faz com uma certa dificuldade. Cuidado com essa cegueira espiritual. Porque aqui não está se falando de uma pessoa comum. Aqui está se falando de um profeta. Uma pessoa que guiava o povo. Um profeta que ficou surdo por conta do distanciamento. E agora o profeta se vendo cego por não cuidar dos seus frutos. Vou te explicar. Eli sabia dos erros dos seus filhos, que eram sacerdotes, e não os corrigiu. E na hora que ele fechou os olhos para o erro dos seus filhos, que eram sacerdotes, ele começou a ficar cego espiritualmente. Os filhos de Eli eram sacerdotes, tinham uma responsabilidade. Quando o povo sacrificava e trazia as suas ofertas, eles pegavam do melhor para si. Metiam a mão no tacho, como está escrito, pegavam da melhor gordura, das melhores carnes para eles. Os filhos de Eli profanavam o santuário e ele fechou os olhos para os filhos. Cuidado com as suas atitudes. Não profane nem deixe o santuário de Deus ser profanado. A cegueira espiritual vem quando você fecha os olhos para aquilo que é errado. Aquilo que antes era errado, a pessoa passa a não ver mais como errado. Aquilo que era errado passa a não mais incomodar a pessoa. Assim como os erros dos filhos de Eli já não o incomodava mais. Ele sabia que eles estavam com a mão onde não era para estar e tocava naquilo que não era para tocar. Ele sabia, mas fechou os olhos para os filhos. Ele sabia dos erros dos filhos. E aqui os filhos representam os frutos de Eli. Assim como a oliva é fruto da oliveira, assim como o figo é fruto da figueira, assim como a uva é fruto da videira, os filhos eram os frutos de Eli. O que diz em Deuteronômio 28, na parte que fala das bênçãos decorrentes da obediência? Bendito o fruto do teu ventre, amém? Benditos filhos. Então os filhos de Eli representavam os seus frutos. A cegueira espiritual vem quando não nos atentamos aos erros dos nossos frutos. Literalmente falando, Eli errou em não observar os filhos, mas espiritualmente falando, ele errou em não observar os seus frutos. E quando falamos de frutos espirituais, estamos falando do nosso caráter, das nossas atitudes, da nossa comunhão, do nosso proceder, de quem somos quando ninguém está vendo. Me refiro aos frutos do Espírito Santo, me refiro ao nosso testemunho de vida, porque esses são os nossos frutos. Então, cuidado. A não observação dos frutos traz cegueira. E o que mais tem hoje são pessoas erradas dentro da igreja e achando que estão certas, errando nos frutos, frutos podres, frutos bichados, frutos que profanam o templo, frutos que profanam o santuário. As pessoas fazendo errado, cometendo abominações e achando que não vai dar em nada, tocando onde não é para tocar. E achando que estão certas, errando no básico, completamente cegas, sem conseguir discernir entre o certo e o errado. E Deus, vendo tudo isso, não podia fazer outra coisa a não ser fazer o que ele fez. Vou resumir para você a história. Porque aqui estava em jogo o futuro do povo, o futuro daquelas pessoas. Então Deus já não conseguia mais falar com Eli. Eli já não conseguia mais ouvir Deus por conta da distância. E agora, por não observar os frutos, já estava ficando cego. Já tinha ficado cego. Ele deixou de ser canal de Deus, perdeu a conexão. E depois você pode ver. Diz que certo dia, Eli e Samuel, filho de Ana, um menino, uma criança que foi entregue para servir a Deus pela mãe por conta de um voto, foram deitar para dormir, cada um no seu quarto. Diz que o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. O menino foi até o profeta. Eis-me aqui, me chamou, Senhor? Ele falou, não te chamei. O pequeno Samuel aqui não conhecia Deus e ouviu pela segunda vez chamarem o seu nome, Samuel, Samuel. Ele, sem saber, foi novamente até o profeta. Eis-me aqui, me chamou?
O profeta: não te chamei não. E ouviu pela terceira vez chamarem o seu nome: Samuel, Samuel. Ele novamente foi ao profeta: eis-me aqui, Senhor, pois tu me chamastes. Foi aí que o profeta entendeu que era Deus querendo falar com o menino. Então o profeta disse: olha, quando alguém te chamar, novamente dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diz que então veio o Senhor e ali esteve, como chamou das outras vezes: Samuel, Samuel. E este lhe respondeu: fala que teu servo ouve. Ali Deus mostrou para o menino a sua vontade, para o menino um início, mas para o profeta um fim. Tudo por conta da surdez espiritual e da cegueira espiritual. Tudo porque estava longe e errando nos frutos. Não se distancie de Deus, não erre nos frutos. Ali Deus deixou de ser com Eli e passou a ser com aquela criança. Ali se iniciou um chamado e ali se terminou um outro. Você vê um menino perto de Deus, ouvindo e vendo Deus. Um profeta distante, sem ouvir e cego espiritualmente. Então, não é o tempo de igreja, não é o tempo de obra, mas como você se coloca na presença de Deus. Se coloque como uma criança, com pureza. Essa palavra é sobre como os teus ouvidos estão, quão perto de Deus você está, quão sensível você está à voz de Deus, quão perto você está dele. Qual a atenção que você tem dado aos seus frutos? Talvez o motivo de certas situações se dá pelo fato de quão longe você está e que seus frutos precisam de correção. Então se volte para perto de Deus, se aproxime dele, corrija seus frutos, se corrija. Muda onde você tiver que mudar. Cuidado com essa cegueira espiritual, porque você pode tropeçar e cair. Tem pessoas que de tão cega não enxergam um palmo na frente delas e tem um buraco bem na frente dela e ela, se cair, ela vai se afastar de vez e ela não está vendo isso. E talvez o próximo passo por conta dessa cegueira pode ser a queda por completo e não ter mais volta. Então cuidado, olhe para os seus frutos. Se há no proceder, corrija o seu proceder. Corrija o seu fruto, corrija aonde você está falhando. O tempo é o nosso maior inimigo. O tempo é o maior inimigo de todo cristão, porque o tempo traz malícia, o tempo traz soberba, o tempo faz a gente perder a santidade. Coisas que eram santas no nosso começo passam a não ser mais. O tempo tira a pureza dos nossos olhos, da onde a pessoa ela fica cega espiritualmente. A maior dor de um profeta é saber que Deus não fala mais com ele. É Deus entregar para outra pessoa aquilo que antes só entregava para ele. Você vê que tem coisas que eram reservadas para você. E pessoas bem mais novas na igreja, sem conhecimento nenhum da palavra, é quem está recebendo. O que era para algumas pessoas está indo para outras. São pessoas novas, porém com um coração sincero na presença de Deus, com um coração como o de Samuel, recebendo de Deus coisas que foi você quem sonhou, foi você quem idealizou, e você não está vendo acontecer na sua vida por conta da distância. Você já não ouve mais por conta das falhas nos seus frutos, nas suas atitudes, e você já não tem percebido mais. A pessoa, ela está ali nova, ainda nem se converteu, mas ela está com pureza. E tudo que Deus fala, ela dá ouvidos. É a distância que impede as pessoas de ouvirem e a não correção que impede as pessoas de verem as promessas de Deus. Seja maduro espiritualmente falando para entender essa palavra. Não seja menino a ponto de confundir Deus te chamando com a voz do homem. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E essa palavra veio de Deus para você. Quem está te chamando para perto é Deus, para revelar para você o propósito dele. Você vê que Deus chamou Samuel por 3 vezes, Samuel, Samuel. Ele está te chamando, fulano, fulano. Então responda, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. A única coisa que nos mostra aqui sobre Samuel é que ele nunca tinha ouvido a palavra de Deus, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus falar com ele. Mas depois que ele ouviu pela primeira vez, ele nunca mais confundiu, amém? Quando terminar essa mensagem, se coloque aí onde você estiver, se coloque com pureza, na mesma condição de Samuel, encurta essa distância, vem cada vez mais para perto de Deus, que você vai voltar a ouvir, corrija os seus frutos, que você vai voltar a ver, você vai voltar a ouvir e você vai voltar a ver. Ver o que Deus tem para você, as promessas de Deus se cumprindo, as bênçãos de Deus te alcançando. E assim como antes, você que talvez foi uma pessoa muito abençoada lá atrás, como Eli também foi, calma,
Deus vai ajudar você. Deixa Deus tratar os teus ouvidos, deixa Deus tratar os seus olhos. Deus está falando com você, mesmo você não estando na sua melhor fase como Eli, mesmo você não estando na sua melhor condição. É só você se colocar como Samuel na presença dele, sem saber de nada, como no seu começo. Deus não quer ver você nessa escuridão. Deus não quer você nesse silêncio. Talvez os anos cegaram os seus olhos, ensurdeceram os seus ouvidos. Mas abra mão de ser Eli para ser menino Samuel. Se coloque com pureza na presença de Deus, como Samuel se colocava, e você vai ver o propósito que Deus tem para você. Então, essa palavra é sobre isso. É você encurtar a distância, você se voltar mais para perto de Deus, você se atentar aos seus frutos, porque fazendo isso, você vai ouvir o que Deus tem para você e você vai ver as promessas dele se cumprindo na tua vida, tá bom? Fique na paz, fique com Deus, que Deus te abençoe. Saiba que aqui vocês têm um amigo, tá bom? Fique na fé, no nome de Jesus. Eu não quero estar tão longe estando perto, não te ouvindo, não te vendo, não sentindo. Abro mão de ser Eli pra ser menino Samuel. Eu te quero, te desejo, te venero. Passam dias, passam meses, eu te espero. Anoitece e amanhece, eu te quero mais. Quero muito.